Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 34 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 11 de maio de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. A nossa imagem está no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast disponível também no site do BocNews, lá no espaço que é o canal de áudio, tá certo? Você pode ouvir a versão rádio/podcast. Programa desta quarta-feira, na véspera de Santos e Curitiba, vai falar sobre a expectativa para esse jogo importante. O Santos precisa vencer mantendo a sua média de gols na Vila Belmiro. Se for assim, vai ser mais tranquilo, né? O Curitiba é uma boa equipe e o Santos precisa, repito, ter 2 gols de diferença para chegar à classificação. A Copa do Brasil vale um dinheiro importante, né? Lá na frente a gente pode até discutir as questões técnicas, a dificuldade que vai ser enfrentar alguns outros times do futebol brasileiro, mas pelo que a gente anda vendo aí, né, até pelo próprio Campeonato Brasileiro, não tem nada muito, né, impossível, né? Você dizer assim, poxa, o Santos e Atlético Mineiro na final da Copa, é possível o Santos ganhar? Muito difícil, mas impossível não é. O América ganhou outro dia aí do Atlético Mineiro, o Santos enfiou 3-0 no América. Então, o futebol ele é cheio dessas imprevisibilidades. Mas o que interessa é o Santos também manter a sua boa campanha no Brasileiro, está em segundo lugar, e também na Copa Sul-Americana, competição onde ele depende apenas de si. Vencendo os 2 próximos jogos, passará de fase na competição. Mas por hora, o nosso tema principal é a Copa do Brasil e o jogo contra o Curitiba. Por isso, temos aqui nossos comentaristas, convidados, participantes e tal, os nossos jornalistas, dividindo a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Está ali o Leonardo Ferreira, o nosso jornalista lá da TNT Esportes, e também o Tony Vasconcelos, especialista ainda no mundo da velocidade. Hoje vamos falar bastante desse jogo do Santos contra o Coritiba. Aliás, eu vou lançar a braba, como alguns jovens dizem, né? Vamos lançar a braba. Tem aí já uma outra possibilidade, escalação do time do Santos. Fiquei pensando assim cá com os meus botões. Vocês já pensaram se o Bustos inventa, no bom sentido, o Juan de titular amanhã? Vocês já pensaram nisso? Que hoje você tem Goulart, Braga ou até Felipe Jonathan. Mas por que não o Juan, hein? Será que ele não poderia surpreender a todos? Colocava o Juan ali centralizado, atrás do Marcos Leonardo e o Batistão pelo lado direito. Olha, não te digo nada que, além de ser uma surpresa, seria uma surpresa agradável. Mas isso aqui é uma conjectura da minha cabeça, tá? Não é nada informativo, é apenas uma reflexão, porque afinal de contas o rapaz vem de 2 jogos com 2 gols, poderia ter uma chance de começar a partida. Se for olhar só por rendimento, ele está melhor do que aqueles que concorrem hoje à vaga de titular no time do Santos, tá certo? Bom, deixa eu, depois de lançar essa aí, o pessoal fala se quiser, comenta se quiser, fica à vontade, ou a gente pode desenvolver ao longo do programa também. Primeiro destaque aí com o Tony Vasconcelos. Tudo bem, Tony? Um abraço, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Leonardo. Bom dia à produção do programa e a você que nos acompanha. Muito obrigado. É um jogo importantíssimo, né? Um jogo fundamental. Mata-mata, agora o Santos precisa reverter a derrota que teve lá contra o Coritiba e o treinador tem problemas, né? O Ângelo, que, né, machucado, o Maicon com problemas também, deve entrar, inclusive o Velasquez, e essa ideia interessante, né, do Juan Seco à frente e na sua posição de sempre marcando gols, com o Ricardo Goulart aí já ficando meio na berlinda, né? E o Marcos Leonardo sempre também como homem-gol lá à frente. Eu acho interessante, é uma conjectura que você fez bastante interessante e bastante provável. O treinador tem problemas, né? Mas está tentando resolvê-los, né? O Júlio ao lado do Batistão ali, né? E eu acho que isso também
o Batistão é que está salvando porque voltou e conseguiu jogar bem agora, está melhorando. E vamos ver o que vai acontecer, o que a gente pode pensar em função desse Santos e Coritiba amanhã à noite, 21h30, na Vila Belmiro. Então, é importante porque é sempre um jogo decisivo e psicologicamente esses jogos de Copa são jogos que você ganhando dentro de casa, você se classificando, dá um alento, né? É totalmente diferente de uma vitória num pontos corridos, que é importante, é claro, mas dá um alento você sair classificado eliminando a outra equipe, é o que a gente espera, né? Não, sem dúvida. Eu tenho dito isso também, Tony. O aspecto psicológico, ainda mais quando você tem uma maratona de jogos, é fundamental. Porque classificado na Copa do Brasil, o Santos pode ir até mais tranquilo pegar o Goiás e o Bustos pode até ali usar um time alternativo. E aí já dá aquele ânimo para a torcida e contra o Lacaleira também. O jogo contra o Lacaleira na outra semana é quarta. Eu estava dizendo que é quinta, mas não. O jogo do Lacaleira vai ser quarta-feira. O Santos vai jogar na quarta. Já vai com outro espírito, com outro ânimo, né? E espero que a torcida também aparentemente vai lotar o estádio amanhã, que faça-o também na semana que vem. Léo, o seu destaque inicial também, obrigado pela presença, um abraço. Tema livre para você, mas se quiser também dizer se essa minha ideia é muito doida ou não, você fica à vontade. Tudo bem, Léo? Um abraço. Fala, Alex, fala, Tony, grande abraço, obrigado mais uma vez pelo convite aí, sempre um prazer participar. E eu diria que, Alex, essa é a minha participação talvez em que a gente, como torcedores do Santos em geral, assim, esteja mais otimista em relação ao Santos, né? Eu sempre brinco que nos outros programas o Santos vinha mal, né? Teve participação minha já lá no ano passado, que era antes do jogo contra o Fluminense, Santos mal das pernas, brigando contra o rebaixamento. Esse ano também teve jogo antes contra o Banfield ali, a gente não sabendo muito como o Bustos ia jogar, enfim. Mas essa semana acho que o Bustos conseguiu deixar um pouco mais a torcida, sabe, elogiando o time, né? Então, principalmente pela partida que fez contra o Cuiabá, mas também pelos resultados em geral, né? E que o Santos está muito bem, está em segundo no Brasileiro e com números excelentes dentro de campo, né? O Santos é a melhor defesa junto ali com mais outro clube, o melhor ataque junto com o Curitiba, é o time que menos sofre finalizações, então dá para ver uma grande melhora, na minha opinião, no time do Santos, né? O jogo de amanhã é um jogo que eu vejo que o Santos pode muito passar, é um jogo completamente acessível para o Santos. O Coritiba é sim um time bom, a gente sabe disso, né? O Santos enfrentou 2 vezes já, e foi difícil nas 2, né? A primeira no Brasileiro, o Santos teve que penar ali para ganhar e tal, mas conseguiu ganhar, e na Copa do Brasil, que o Santos, com 1-0, acho que meio que saiu no lucro ali, porque o João Paulo pegou tudo, né? Mas quem assistiu o jogo Coritiba e Avaí na segunda, viu que realmente é bastante acessível para o Santos, principalmente explorar um pouco as fragilidades do Coritiba, né? Então, que são as fragilidades para mim? Marcar em cima, na linha de zaga ali, que tenta sair jogando sempre, o Morínigo não abre mão disso, então ele gosta de sair jogando ele a lá Diniz, né, como a gente brinca. E pela esquerda, se for o caso do Egídio jogar, eu não sei se o Egídio vai jogar, se vai jogar o Guilherme Biro, enfim, se for o caso do Egídio jogar, o lado direito do Santos vai ser a mina de ouro ali para o Santos no jogo, né? E em relação ao que você falou sobre o Juan, eu acho que é completamente plausível o Juan entrar. Ele sempre que entra, tá jogando bem, já fez 3 gols no ano e jogando pouco, acho que foram 9 jogos, se não me engano, então, e sempre saindo do banco. Então eu não duvidaria do Juan entrando ali no lugar do Ricardo Goulart, por exemplo. O fato é que o Bustos acho que encontrou o time titular, né? Acho que o time titular não sai muito daquilo que foi contra o Cuiabá, né? Que João Paulo, Madison, aí Bauerman e Maicon, aí se não for Maicon é o Velasquez e Lucas Pires, aí Fernandes, Zanocelo, Batistão, Júlio, Marcos Leonardo e aí o Goulart, que às vezes vai entrar o Ângelo quando puder, enfim, esse é o ponto aí que vai ter mais mudanças no time titular do Bustos. Mas é um jogo que vai estar Vila lotada, vai ter corredor de fogo, então os jogadores vão entrar no clima. É um jogo completamente acessível para o Santos, viu, Alex?
Muito bem, eu também acho. É que a questão sempre nesses jogos de Copa é você já entrar com a obrigatoriedade de fazer um placar, né? Então tem que controlar a ansiedade, aí você não pode ir com tudo para não tomar também. Se eu tivesse voltado com empate, né, seria óbvio, muito melhor, mas aí tem que fazer aquele trabalho de conquistar o primeiro gol para igualar a situação de competitividade, porque aí você vai para os pênaltis, né? E depois tentar o segundo, porque a gente tem acreditado é que o rendimento do time em casa, um jogo faz 4, outro faz 3, né? Contra o Água Santa também tinha feito 3 gols, enfim. O Santos tem sido bastante goleador em casa. Por isso que eu tenho algumas dúvidas em relação a essa possibilidade de escalação, o que ele pensa. Não sei se vale a pena insistir com o Goulart agora, nesse sistema, não parece que ele vai mudar o sistema. Eu acho que ele não vai mexer no Júlio, e eu acho esquisito botar o Lucas Braga pela direita. Sei lá, eu pensaria numa quarta alternativa, né? Porque foram as 3 apresentadas: Felipe Jonathan no meio, ou o Ricardo Goulart, enfim, não sei. Eu acho que ele poderia imaginar essa alternativa aí do Juan Seco. Deu uma abafada no meu som aqui, Felipe Brandão, mas tá tudo bem, né? Tá saindo aí, vocês estão me ouvindo? Ah, melhorou agora. Estão me ouvindo perfeitamente, aí voltou ao normal. Uma coisinha de nada. Tony, tem muita gente que acha que o Santos em algum momento vai ter que optar por alguma competição. Estava até falando com o Felipe Brandão sobre isso agora, antes de começar o programa. A Copa do Brasil ela é um torneio muito mais difícil do Santos ganhar do que a Copa Sul-Americana. Porém, a premiação é muito maior, né? Não sei se vai haver um momento em que vai ter que ser feita uma escolha, mas aí se você vai classificando e você vai chegando na fase decisiva, não tem como, né? Porque tem torcedor que fala isso, por que não opta, por que não coloca um time alternativo, que o São Paulo está jogando a Copa Sul-Americana com o time reserva, como o Santos fez na outra semana, na rodada anterior, né? Eu acho que esse é o tipo de dilema difícil de resolver, né, Tony? O Santos já levantou 4 milhões e 600 mil nessa Copa, né, do Brasil, e agora esse jogo vale 3 milhões, né? Então o Santos tem que ficar ligado na parte, principalmente financeira, no valor que esses jogos da Copa do Brasil apresentam. O que não pode nunca deixar de lado, num planejamento, é o Brasileirão, porque o Brasileirão deixa a equipe depois numa situação aí que o torcedor sabe como é, né? Rezando uma missa por dia, aí não dá. Então, tentar planificar a Copa é outra coisa. Esse jogo, claro, vai resolver tudo amanhã, ou sim ou não. E essa questão do dinheiro é fundamental. Eu acho que tem que pensar nesse quesito. Os jogos valem dinheiro vivo na hora ali, e esse planejamento do Brasileirão ele pode ser feito diferente, porque o Santos não tem grandes expectativas, assim, em termos de classificação sim, mas ainda tem muita competição pela frente, então é outro tipo de planejamento. Mas uma coisa que eu quero falar sobre o time é o seguinte: não é insistência de falar do Juan Seco, e nem acho teimosia do Bustos, é problema dele lá, mas o jogador tem que jogar, está na hora dele entrar na intensidade do profissional 90 minutos como titular, né? 2 jogadores que vieram, como o Júlio e o Angulo, o Júlio para mim ainda deve. O Angulo foi criticado, não está jogando nada, mas ele é um jogador que marca gols, que tem feito a sua função. Tem muita deficiência ainda tática, às vezes deixa a desejar, mas... Travou o Tony. Falou, aliás, o Angulo está aí para falar também, né? Enquanto a gente destrava o Tony, hoje está uma coisa meio esquisita, né? A nossa tecnologia aqui. Daqui a pouco o Tony destrava. Mas é o que eu falo sempre, Léo. Centroavante no Santos, se não estiver sendo abastecido, não vai fazer gol. O Marcos Leonardo está fazendo, o Juan está fazendo, né? Mas teve um tempo atrás que não tinha como, né? Toca de lado para trás e tal, e coitado do centroavante que não faz gol. Agora a bola está chegando e fica mais fácil para todo mundo fazer, né? Exatamente, Alex. E o Angulo é aquele tipo de jogador que precisa dar no máximo 2 toques ali. O Tony voltou aí, já vou passar a bola para ele, mas o Angulo é aquele jogador que tem que dar no máximo 2 toques ali, dentro da área, para finalizar, que nem foi no jogo contra o Cuiabá, né? A bola veio para ele e ele estava lá. É isso.
O bom do Juan é que o Juan jogou muito na base também como um camisa 10, né? Como segundo atacante. No começo da Copinha, né? No começo da Copinha, exatamente. Não acho que é a melhor posição para ele, mas é uma posição que pode ser achada, assim como foi achada com o Batistão, por exemplo, né? Então é algo realmente que o Bustos pode pensar. E eu não duvidaria o Bustos colocar o Angulo logo de cara, para já começar a meter pressão, bola na área e tal, porque ele é muito forte, né, na bola aérea, né? Tem essa hipótese também, né, Tony? Você estava falando sobre o Angulo, uma dessas vai que, né? Como é que ele ia pensar esse time com os dois enfiados lá e o Batistão mais atrás? Também pode ser uma alternativa. Completa aí, Tony. Agora que você descongelou. Pode ser, retornei aqui à internet. O caso é o seguinte, o torcedor ele fica às vezes aborrecido com o jogador tecnicamente, mas eles não vão nascer de novo no dia seguinte a cada jogo. É o que o Santos tem. O Júlio é um jogador limitado que às vezes funciona. E o Angulo é um jogador, e o Leonardo já disse aí, para chegar na frente ali e fazer o gol. Essa questão do Juan é diferente. Você vai ter um trabalho primeiro, o trabalho que ele vai ter de bastidores, provavelmente, isso é apenas uma análise subjetiva, de lidar com o Ricardo Goulart da maneira como já vem sendo a coisa vem andando, né? E esse tipo de montagem vai depender de um desempenho tático do time. Porque ficou claro que quando o Juan joga da maneira como ele gosta e ali encostado realmente na área, trabalhando uma bola que tem que chegar melhor de trás e tal, ele faz a função dele muito bem. O jogador não tem nenhum déficit técnico aí, é jovem, tem que entrar no ritmo profissional, tem que entrar na tal da intensidade, eu concordo, mas é a hora dele. Então, nesse momento, eu entraria com ele em campo e faria um alerta tático aí ao Júlio e ao Angulo, principalmente, e ao Batistão, aí o Batistão é que tem que jogar um pouco pelo Júlio, né? Isso nós estamos falando tudo que está à frente, né? Não estamos nem discutindo o que está do meio para trás. Agora, são jogadores que têm que participar como o Juan e não tem mais, o Santos tem esses jogadores da base que já são uma realidade, Pires, etc. Então eu entraria dessa forma e não jogaria com o Goulart, enfim. É a minha opinião. Tem várias maneiras de montar essa equipe dessa forma. Vamos ver. Para jogar ofensivamente, alternativas não faltam. Ele tem possibilidades das mais diversas aí. Já são 11h51, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo. Prepara aí o Angulo, então, para a gente ouvir um trechinho dele, Felipe. Tem toda uma apresentação, mise-en-scène, deixa bem no ponto da primeira resposta dele. Enquanto isso, o Diário do Peixe trouxe aqui uma notícia de que o Santos vai ganhar um bônus pelo Caio Jorge. Que legal, né? O bônus assim, sem vender, né? Tipo, a Juventus vendeu o Caio Jorge, não precisou vender. Só de classificar para a Champions League, o que não era difícil de acontecer, vamos combinar, né? O Santos vai receber um bônus de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais pela cotação atual da venda do Caio Jorge para a Juventus. E tem uma expectativa também em relação ao Luan Pérez, que acho que tem amarrado no contrato lá também, receber um bônus de 500 mil euros, 2 milhões e 700 mil pelo contrato de venda do jogador, caso a equipe comandada por Jorge Sampaoli, que hoje está em segundo lugar no campeonato francês, também vá à Liga dos Campeões. É um bom dinheirinho que entra, porque afinal de contas, né, até foi tema ontem de um vídeo que eu fiz no Canal 10, as pessoas, o Santista está muito abaixo do ranking, né, de sócios, né? Parou lá em 31 mil e pouco, e aí você escuta os argumentos do pessoal dizendo de por que não é sócio, não, é porque o dinheiro some, vão roubar meu dinheiro, ou porque o Santos não entrega, eu prefiro gastar na Netflix, na Disney e tal. Eu fiquei pensando assim com meus botões, caramba, quer dizer então que o sujeito só ama o Santos se ele tiver um timaço? É isso? Você só ama o Santos se ele tiver um timaço, estiver ganhando tudo. Aí você apoia o Santos. A lógica não funciona ao inverso. Você não coloca dinheiro no clube para ajudar o clube a ser forte e aí ganhar campeonatos. A felicidade que o clube te traz é ganhar jogos e campeonatos, mas não. Se não tiver uma certeza de que você vai assistir um jogo. Porque assim, desculpa, um filme na Netflix pode até ser que seja bom,
mas você não tem 100% de certeza. Tem filme que as pessoas acham que é bom e outras que acham que é ruim. Por exemplo, tem gente que detesta o final de Game of Thrones, eu achei espetacular. E de vez em quando as pessoas me xingam porque eu falo isso. Eu gostei do final de Lost. Tem gente que detesta o final de Lost. Mas isso é tudo muito subjetivo, gostar ou não gostar. É que no final das contas o máximo que acontece com um filme é você não ficar feliz, mas você não passar raiva, né, vendo um filme, a não ser que você vá no cinema, fique 3 horas lá e tenha gasto um dinheiro e o filme for uma porcaria. Mas aí fazer esse tipo de comparação, né, o Santos não me entrega a satisfação que um filme no streaming entrega. Porra, ser torcedor assim é fácil, eu não sei se o cara vivenciou 18 anos sem título, né, sei que na minha cabeça não entra isso, sabe? Esse tipo de condicionamento. Ou você ama o time, e amar o time não é torcer só e simpatizar com o time. É você ser o cara que sofre, o cara que consome produto oficial, que vibra, o que vai no jogo, o que... Né? Porque tem gente que entra nas estatísticas, fulano torce para tal time, o cara não sabe nem quem é o time titular da equipe dele e tal. Então, assim, eu acho muito difícil. Eu estou começando a perder um pouco a esperança em relação a sentir apoio por parte do torcedor. E eu acho que esse é um processo que apequena ainda mais algumas coisas no clube. Porque se existe um núcleo provinciano, bairrista no Santos, os caras acabam tendo argumento. Falei, tá vendo? Os caras de fora não ajudam, vamos continuar nós aqui tomando conta do jeito que está. É um círculo vicioso, né? Ninguém faz nada para quebrar esse círculo, né? Porque se você tem muita gente fora de Santos que tem poder de decisão até para votar, você de alguma forma quebra essa situação. Mas não, o cara fala, eu não confio nos dirigentes, eles vão pegar meu dinheiro, o time não é bom, eu não vou botar R$30 por mês no clube porque eu vou gastar com streaming, com cerveja e com passeio, sei lá eu. Então eu começo a perder a esperança de que o torcedor do Santos vai fazer alguma coisa para mudar. O Santos tem que se virar sozinho. Isso vale para sócio, vale para produto oficial, vale para arquibancada, para presença de público, tipo a instituição que se vire. E aí quando você fala assim, a instituição que se vire com aqueles 300 que tomam conta do clube há 50 anos, entendeu? Ou os seus descendentes. Não, eu lamento profundamente ter que ouvir esse tipo de coisa num tempo em que a informação é tão fácil de ser acessada, em que as pessoas deveriam ter tanto conhecimento ou se preparar com conhecimento. Eu leio esse tipo de argumento, eu realmente perco um pouco de esperança nas pessoas, né? E não é só no Santista não, eu perco um pouco de esperança em relação às pessoas em outros aspectos que não são da nossa pauta aqui do programa. Mas eu vejo que o ser humano, ao invés de evoluir em alguns aspectos, ele está ou parado ou está involuindo. E eu lamento profundamente. Fala, Léo. Alex, eu só ia completar. E a gente vê esses argumentos exatamente talvez na gestão mais transparente que o Santos teve nos últimos tempos, né? O Rueda, ele sempre mostra tudo o que está acontecendo. Claro, dentro de campo não é aquilo que a gente imaginava. Às vezes ele deixa um pouco a desejar, mas fora de campo o Santos está se arrumando. Se a gente for lembrar, há menos de 2 anos, sei lá, fim de 2020 ali, o Orlando Rolo estava pedindo vaquinha para a torcida, porque o Santos estava a ponto de falir. E hoje não é legal a gente ver o Santos contratando um jogador ali, contratando o Rodrigo Fernandes. Enfim, mesmo que seja ruim, tenha sido ruim a contratação, mas gastou para contratar um William Maranhão, ou vai gastar para contratar o Zanocelo. Então, assim, o Santos está podendo exatamente investir mais do que a gente via há pouco tempo, né? Há pouco tempo a gente estava com o time no limbo ali, o time sempre quer poder contratar. E a gente viu essa semana também, acho que muitos viram, que o Conselho Deliberativo do Flamengo aceitou esse negócio de só poder ter 1.000 sócios fora do Rio de Janeiro. Imagina, o Flamengo que tem a maior torcida, tem torcida pra caramba lá no Norte, no Nordeste, etc. Os caras só vão aceitar 1.000, no máximo 1.000 sócios fora do Rio, que é para ter exatamente esse estilo provinciano ali, para ter só o pessoal do Rio. E no Santos não tem, no Santos ainda tem até uma certa um incentivo para o pessoal de fora, né? Claro que tem menos
menos coisas, né, do que para o pessoal aqui de São Paulo, mas tem até um incentivo para o pessoal de fora, né? Então a gente tem que, exatamente agora que o Santos está mal das pernas e melhorando, tem que ajudar, né? Muito bem. Olha, eu tinha pedido aí para o Felipe Brandão colocar o Angulo. Você quer só completar alguma coisa a respeito disso, Tony? A questão de sócio sempre foi histórica no Santos, né? Isso já nos anos 70 já era assim, quem entra, quem não entra e tal. O Santos teve um grande número de sócios, eu estou falando em termos regionais, hein, porque a coisa não era globalizada, por favor. Mas nos anos 50, por exemplo, onde todos os torcedores de outras equipes da cidade, todos é exagero, muitos torcedores de outras equipes de Santos eram sócios do Santos pelos mais variados motivos, inclusive também para ver o jogo, para ver o seu time quando vinha de São Paulo, enfim, e os santistas todos. Isso mudou, com o tempo isso mudou. É necessário essa questão de sócio pelo seguinte, nós temos hoje na lista de clubes que apareceu aí de sócios, enfim, torcidas menores nas pesquisas que o Santos, à frente do Santos em sócios, né? Então é uma questão, parece que muito regional, não é bem o torcedor de fora não, é mais aqui que fica essa questão de ser sócio ou não ser sócio como se fosse algo que tivesse que ter um clube social, alguma coisa, e não é o caso, é uma outra questão. Então, sempre houve esse tabu, vamos chamar assim, entre aspas, de sócio do Santos. Você é sócio, você não é sócio, isso depois dos anos 70. Porque quem passou pelos momentos difíceis do Santos, ia, como eu fui e tantos outros, assistir ao Santos ser derrotado com times ruins, não vamos dizer época e nem nome de ninguém, e continuou indo ao clube, continuou indo ao estádio, muitos inclusive fora do estado de São Paulo, enfim, sabe o que é isso. Não pode ter desespero nessas horas. É um desespero muito grande, né? Principalmente dos mais novos aí, esse desespero de que a coisa vai degringolar e vai acabar. Então, o sócio do Santos é necessário, mas a diretoria precisa também trabalhar nesse sentido. Eu acho até que o Rueda vem fazendo essa transparência muito interessante nos números, e o associado ele tem que ter essencialmente o amor ao clube. É diferente de você ser sócio de um clube social. Essa é a verdade. Se você é sócio de um clube aqui da Ponta da Praia, ou se você no interior é sócio de um clube de campo, de um clube social, você tem uma outra visão. Você não vai lá porque tem uma equipe de basquete. Eu acho aqui, por exemplo, o Inter na Ponta da Praia fora de série, né? Eu sou sócio, tem o basquete é maravilhoso. Por exemplo, o trabalho feito lá é maravilhoso, as dependências estão lindas. Mas eu não entrei de sócio porque o basquete é bom. É diferente, eu vou torcer lá pelo basquete ou pelo vôlei, enfim, mas é uma outra história. É um outro tipo de modalidade, outro tipo de sócio. Então a questão do Santos é completamente diferente. Passa por um outro lado lúdico, outro lado em que você tem a vontade de mostrar que é sócio, de que está ao lado do clube. Ninguém é obrigado, pelo amor de Deus. Mas é uma questão, muitas vezes, que tem esse lado que o torcedor, repito, equipes com torcidas claramente muito menores que o Santos, com número de torcedores, tem muito mais sócio. Como explicar isso aí? Eu vou botar a fala do Angulo rapidinho, mas só para pontuar duas questões. O Henrique Farinha falou isso ontem, tem alguém aqui no chat lembrando, o Rogério Zanguelmi. Alex, o Henrique Farinha, parceiro de vocês, tuitou ontem dos 12 clubes à frente do Santos em programas de sócio-torcedor contribuintes, há 8 com torcidas menores. Olha, e alguém falou aqui também sobre os valores, né? Que tem muito clube que tem um valor menor, por exemplo, a R$10. Mas isso foi vetado aí pelo Conselho Deliberativo do Santos, né? Foi vetado o plano a R$10. O Efigênio está falando aqui no Twitter. Bom dia, Lorde, convidados. O plano de sócio do Santos dificulta quem não tem cartão de crédito e não aceita plano de R$10, como tem outros clubes. Detalhe, sou Silver. Então, o Efigênio, eu quando assinei o Sócio Rei, eu não tinha cartão de crédito. Hoje eu tenho de novo, porque eu andei deixando de lado esse negócio de ter cartão de crédito, mas tenho outra vez. E eu podia cadastrar o cartão de crédito. Eu não cadastrei o cartão de crédito e pago normalmente o Sócio Rei, porque chega um boleto para mim. Eles mandam um boleto por e-mail. Eu só paguei, eu imprimo o boleto e pago.
Eu não sei qual é essa questão. Ele pede para você cadastrar o cartão de crédito, mas se você não cadastrar, eu continuo pagando da mesma forma, né? Enfim, eu acho que é uma questão de dar uma fuçada lá no Sócio Rei ou entrar em contato lá na secretaria, porque tem muita gente que fala assim, você é atrelado a cartão de crédito, você não pode pagar. Eu pago e sem ter cartão de crédito, isso é um detalhe. E o fato de o valor ser mais em conta, eu sou a favor, especialmente para quem mora longe, tanto é que o Santos abriu agora um plano só de fidelização e que o cara não paga nada e não entra na contagem do associado, mas eu acho que isso poderia ser feito, né? Talvez sem dar a chance do cara votar, mas para ajudar. Por exemplo, a Natália Ferrão, que é a nossa companheira do Esporte por Esporte, ela é sócia do Real Madrid. Ela paga para o Real Madrid. Ela vai lá quantas vezes por ano? É porque ela tem um sentimento pelo Real Madrid. E é isso que eu estou dizendo. O que pesa para o torcedor do Santos é o sentimento que ele tem pelo clube ou aquilo que o clube dá de volta para ele. Ele precisa de piscina. Ninguém nasce torcedor do Inter na Ponta da Praia, como o Tony falou aqui. Nem torcedor do Vasco, nem da Ponta da Praia. Não nasce torcedor desse clube. A relação do torcedor com o time de futebol é uma relação de amor. Agora, se uma instituição te oferece possibilidade de você fazer academia mais barato, usar a piscina, é outra história, né? Quando a gente fala que o cara tem que se associar ao clube, é para ele ajudar o Santos a fazer com que ele lá na frente seja um clube que tenha mais condição de dar a contrapartida que a gente quer ter a alegria de ver o time ganhar e ser campeão. Eu não consigo entender em que ponto o torcedor não saca que o objetivo é esse, né? Então, quer dizer, você só torce pro Santos se ele te der uma piscina, ou se ele te der, com desconto de farmácia, tem gente que paga o Sócio Rei por mês. Eu não entendo qual é a lógica disso. Então, quer dizer, se você só é santista se você tiver o Neymar, o Robinho, o Ganso e o Diego jogando junto. Se não tiver, você não vê jogo. Você não vai no estádio e você só se preocupa em reclamar, dizer que a gestão é ruim, que roubam o clube e você não dá a tua cota de participação. Então, assim, eu sinceramente desanimei, cara, depois do vídeo de ontem de ler algumas coisas. Desanimei mesmo, porque assim, pulou de 22 mil para 31, estagnou. Eu digo sempre, se a pessoa está morrendo de fome e está com uma parcela de alguma coisa que ela tem que pagar atrasada, eu entendo totalmente. O que eu não entendo é o cara separar R$400 por mês do ganho dele para entretenimento e ele não conseguir colocar 27 para ajudar o Santos, sabe? Não entra na minha cabeça, mas isso sou eu. Eu tenho uma visão, eu tenho uma personalidade e sei que nem todo mundo pensa da mesma forma. Por isso que o Santos vai ter que fazer como sempre fez, se virar nos 30, vender jogador. Porque eu sempre falei, o Santos precisa de um quadro associativo forte, porque ele não tem talvez o mesmo valor de patrocínio que o patrocinador master do Santos paga, se bobear, mais para o Flamengo aparecer aqui no Omoplata do que o Santos paga de Master. E não tem quem mude isso. Não adianta o torcedor do Santos espernear. É regra de mercado, não vai mudar isso. Então, se a gente não consegue verba maior de televisão, se a gente não consegue verba maior de patrocínio, de bilheteria, dá 19 mil de lucro, onde é que você podia beber na fonte do dinheiro? No sócio. Mas o santista não compra isso, então a gente vai viver ao acaso. Vamos dar sorte aí de revelar um craque, vende o cara e usa o dinheiro direitinho para fazer alguma coisa, para construir um CT e tal, e vamos nessa. Aí um dia, quem sabe, se a gente chegar em 50 mil sócios e ficar por ali, é que eu, sinceramente, na minha opinião, no que eu entendo como a relação de amor e sentimento do torcedor com o clube, é uma vergonha você ter 6 a 8 milhões de torcedores, você ter a 6ª ou 7ª maior torcida do Brasil e você ter 31 mil sócios. Eu acho uma vergonha, eu acho um absurdo isso. Põe aí um trechinho do Angulo, vai pra gente ir pro intervalo que já tá atrasadaço. Vamos ver o Angulo falar aí, vamos lá. Diferente, né? Acho que é uma primeira vez na história do Santos que a gente tem um jogador que vem falar pela primeira vez com a imprensa que tem já 3 gols e 1 assistência. A sua adaptação, ela foi tranquila aqui no Santos? Existiu alguma dificuldade na sua parte entre a sua chegada, a sua entrada em campo e esse período que você está vestindo a camisa do Santos? E oficialmente seja bem-vindo. Muy buenas tardes. La verdad,
muy contento por el recibimiento que tuvieron todos aquí conmigo. El problema de la adaptación no tuve problema por el tema que me recibieron bien y como digo, ya me presentaron y en el campo demostré lo que tenía que demostrar. Angulo, como você tem visto o futebol brasileiro em relação aos países que você atuou, né? No Equador, no México? Qual a diferença de atuar dentro do futebol brasileiro? Muy buenas tardes. La verdad, un torneo muy competitivo. Vengo del fútbol mexicano, que también es muy complicado, pero aquí se juega mucho y los equipos juegan muy bien, ¿no? Y toca demostrar. Bom dia, Angulo, aqui. Você falou que a adaptação foi fácil porque te receberam bem, mas acredito que tenha sido mais fácil ainda porque o Bustos pediu a sua contratação, um cara que conhece muito bem do futebol equatoriano, e aqui tem o Johan Julio, a gente vê que você está muito próximo. Qual a importância do Bustos ter pedido a sua contratação e do Julio, que também é equatoriano, estar aqui com você todos os dias? Buenas tardes. La verdad, lo de Fabián fue importante para motivarme, para poder venir acá al fútbol brasileño y venir a aportar mucho a Santos, ¿no? Que queremos campeonatos y la posibilidad de poder ir al Mundial. Muito bem, portanto o Angulo, o pessoal reclamava, cadê o Angulo? Foi apresentado, não deu coletivo e tal, aí finalmente ele foi apresentado. Até a assessoria de imprensa do Santos falou que por causa da maratona de jogos e tal, não estava encontrando uma janela para botar o Angulo para conversar com a imprensa. Então tá aí um trechinho, né, da coletiva do Angulo que pode ser muito importante hoje no jogo amanhã, né, no jogo contra o Curitiba. O Wilton Nascimento da Costa odeia o final de Game of Thrones. Eu sei, a maioria das pessoas odeiam. É que o pessoal ficou ligado no romance, né? Eu fiquei ligado na política. E eu achei o anão no final sensacional, por isso que eu gostei. É por isso, eu tenho uma visão que... Por isso que eu falo, é subjetivo, as pessoas têm visões diferentes. As pessoas se motivaram em assistir Game of Thrones para ver a Daenerys com o Jon Snow. Eu fiquei ligado só nos Paranauê do anão, que aliás parece muito com a política em geral, né? Por isso que eu gostei do final de Game of Thrones, porque a minha visão da série foi uma. O pessoal ficou ligado no romance, por isso que o pessoal odeia, mas enfim, é isso. Eu assisti a série toda, até mais de uma vez, alguns capítulos, e a questão de gostar ou não gostar, eu gostei. Eu só quero dizer, para não entrar no gosta ou não gosta, que eu gostei, mas é que foi o último capítulo a maior produção da história da TV norte-americana. Só isso já... Pois é. O último capítulo vale a pena ver, até para quem não conhece a história, porque é uma coisa impressionante o que eles fizeram. Eles gastaram mais dinheiro ali do que o cinema brasileiro em 10 anos, é só para ter uma ideia. Nunca acontece, né? Muito bem, olha, tô atrasadaço com o break. Vamos lá pro break, Felipe Brandão. A gente vai beber água aqui, voltamos já, porque tem informação importante sobre o time que vai jogar amanhã contra o Curitiba. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews.
além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Meio-dia e 14, não, meio-dia e 13, 14 ali, 12 aqui, não, 13, isso, meio-dia e 13. Estava conversando aqui no intervalo com um amigo, resolvendo outras coisas. A gente vai pautando a nossa vida assim, no pique, como eu diria o outro. Bom, recado aqui sempre do nosso intervalo, né? O Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 1332298855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a Serra, Grande São Paulo, ABC, capital paulista, aí com a incorporação do Cicobi Santa, também lá em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Bom, a notícia que eu disse agora há pouco, né, que eu ia citar agora há pouco, é que o Lucas Mussetti acabou de postar que o Maicon treinou normalmente hoje cedo. O Santos agora aguarda a reação ao longo do dia para saber se pode escalar o zagueiro contra o Curitiba. Se a dor voltar e houver risco de lesão na coxa esquerda, ele será poupado. Então treinou, não sentiu. Se sentiu o reflexo durante as próximas horas, não vai para o jogo. Apesar do Velasquez ter ido bem nas últimas partidas, mas o Maicon é titular e acho que se fosse uma final de campeonato ele jogaria, né, Léo? Exato. Para mim, o Maicon foi a segunda melhor contratação do Santos aí, só atrás do Rodrigo Fernandes, e o Maicon é importantíssimo para esse time, por tudo que ele mostrou, né, até agora, e por ser um dos jogadores mais experientes do time, né? O Santos precisava um pouco de experiência, contratar um jogador mais experiente ali, para acalmar os mais jovens. Tem um time muito jovem, né? Muitos jogadores saindo da base ali. Então, por exemplo, o Santos tinha só na zaga o Kaique e o Lucas Pires. O Kaique nem 18 anos tinha, e o Lucas Pires tinha acabado de subir do Sub-20. Então, eu imagino que se o Maicon tivesse, né, condição, ele vai pro jogo, nem que ele tenha que ser poupado contra o Goiás no fim de semana, né? A mesma coisa o Léo Batistão. O Léo Batistão ele vai jogar agora contra o Curitiba, com certeza, e deve ser descansado contra o Goiás. Ali, acho que o Bustos vai tentar colocar, à medida do possível, a força total ali. Pena que não tem o Ângelo, que seria muito importante para esse jogo, mas o que ele tiver de força total, ele vai colocar em campo. Muito bem, só um recado aqui antes que eu esqueça. Hoje à tarde tem mais um jogo do Sub-20, né? O Santos vai pegar o Água Santa lá no Distrital de Inamar, às 3 da tarde. Tem transmissão do Eleven Sports. Eu até vou colocar o link depois lá na comunidade do Canal 10, daqui a pouco, e vamos acompanhar. Eu subi também ontem, foi ontem que eu subi os gols, porque eu achei um canal lá, o rapaz subiu os gols, porque a federação não subiu os gols. Sabe por quê? Porque deu uma falha no começo da transmissão lá, deu uma pipocada na hora do primeiro gol. Eu acho que eles ficaram, não vamos subir, porque teve um gol aqui que não deu para ver direito, o primeiro gol do Ranier, e aí não subiram os 9-1 do Santos contra o Mauá. Aí eu peguei, o rapaz subiu assim mesmo, eu chupinhei lá as imagens dele e coloquei o link na comunidade do canal para quem quiser ver os outros gols, né? O do Ranier dá para ver mais ou menos, o primeiro, né? Mas os outros 4 que ele fez, os 3 do Ivonei, o gol do Zabala, dá para ver perfeitamente. Então hoje à tarde às 3 tem o jogo do Sub-20 contra o Água Santa, o Santos que tem 2 vitórias no Campeonato Paulista. Ô Tony, e o Maicon aí, xerifão, experiência e tal, no momento decisivo, eu acho que no aspecto técnico, claro que ele tem uma fase hoje superior à do Velasquez, mas acho que o principal é a liderança que ele vem exercendo, né, Tony? Não tenha dúvida, acho que pena que o jogador está com problema, né, e que espero que retorne. Interessante se retornar no jogo Velasquez, e acho que toda a torcida quer o Maicon, né? É uma maneira, inclusive, que parece que o Bustos tem de trabalhar com ele, que melhorou com o tempo e pouco tempo que teve, e nós vimos um atleta que teve uma evolução em pouco tempo ainda, e está jogando aquilo que o treinador, eu acho que espera nesse momento. Vamos ver se o Mussetti falou aí que ele já treinou, né? Importante isso, importante. O treinador talvez
esteja certo aí de colocá-lo na partida de amanhã. Muito bem, eu vou começar a ler as mensagens aqui. Eu estou postando o link, vou postar aqui pro pessoal depois. Neste link aqui a gente faz as coisas assim mesmo ao vivo, não tem problema nenhum, né? O Felipe Brandão não fica bravo. Pronto, tá aqui, ó. Acompanhe o jogo do Sub-20 nesse link às 3 da tarde. Pronto, postei lá na comunidade do canal, tem o linkzinho lá para quem não sabe onde assistir no Eleven Sports, tá certo? O Sub-20 do Santos logo mais. Deixa eu ler algumas mensagens aqui que chegaram, né? As mensagens do nosso chat. O Vinícius Gonçalves Franco, bom dia, domingo. A Vila não estava lotada. Qual fator você acha que impactou nesse jogo? Cara, não sei mais o que dizer. Quando se fala de comportamento da torcida, pode dizer, foi Dia das Mães. O jogo era às 18. O pessoal guardou dinheiro para ir no jogo do Curitiba. Pode ser um monte de coisa. Mas não sei. Acho que tinha que ser uma pesquisa individual com cada um para saber e tal. É difícil. O Heisenberg da Baixada, já estão falando por aí, time reserva contra o Goiás domingo. Uma história dessa não deveria nem ser cogitada. O brasileiro tem que ser força total, rumo aos 35 pontos que faltam. Então, Heisenberg, eu não sei, cara, porque assim, o Santos tem um jogo que é eliminatório contra, praticamente, não é, porque aí depois você tem que ficar torcendo contra, mas para assumir a liderança contra o La Calera na outra semana. Eu acho que dá para montar um time razoável para enfrentar o Curitiba, até porque para enfrentar o Goiás, até porque o Bustos troca o time o tempo todo, né? Se o Maicon não está 100% ainda, vai que ele vai para o jogo amanhã. Qual é a necessidade do Maicon jogar de novo no domingo? Nenhuma. Dá para botar o Velasquez de volta, né? Dá para você colocar o Felipe Jonathan, dá para botar o Auro, dá para botar o Juan, pode botar o Angulo, né? Qual é a necessidade? Não sei. O time titular do Santos hoje pode botar o Sandri ao invés do Zanocelo. Então não acho que seja algo assim tão surreal. Então, leva os caras, deixa no banco e tal, né? Ou alguém que tiver com... Porque isso assim é analisado pelo departamento médico de fisiologia. O cara está com uma carga excessiva, se insistir ele pode ter uma lesão. Aí você perde ele não só na Sul-Americana, mas para o Campeonato Brasileiro, por quê? Depois tem o Ceará em Barueri, aí tem o Palmeiras na Vila, né? Em algum momento você vai ter que poupar, e não é só o Santos que está fazendo isso, é todo mundo que está fazendo, todos os clubes estão fazendo. Então em algum momento vai ter que poupar. Você prefere poupar contra o Goiás ou contra o Ceará, que é mando teu, né? Não sei, vamos ver. Eu acho que dá para montar um time competitivo, razoável. Eu acho que até para quarta-feira da outra semana na Sul-Americana é capaz dele mexer também no seu mesmo time, enfim, vamos aguardar. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex, eu acredito em 3-1, porque infelizmente toma gol em quase todo jogo. Cuidado com o Gamalho e o Igor Paixão nos contra-ataques. Meu medo são os cruzamentos no Velasquez e no Bauerman. O Rogério Zanguelme, já li aquela mensagem dele, do Wilton Nascimento também. Cadê aqui? O Wagner também, Alex, esse dinheiro que tem vindo para o Santos é fruto de um trabalho honesto. Deus abençoe, de Pirajuí, deixando o like aqui também. O Reinaldo Vieira, Alex, hoje o programa atrasou no YouTube, já perdi meia hora. Não atrasou não, só se não entregar a notificação, isso é outra história, mas nós começamos direitinho aqui. Perdi meia hora, bom que temos o Tony hoje, estou sentindo que caiu o apoio que vocês fazem a campanha para sócio torcedor. Vocês com seus canais são essenciais para isso. Então, Reinaldo, eu faço campanha de graça. Eu não precisa... filme institucional do sócio, eu faço campanha de graça. Mas é que é chato, né? Você fica dando murro em ponta de faca, aí você escuta certos argumentos que são cansativos, entendeu? Eu acho que assim, é que nem falar com criança. Você fala uma vez, daí você fala a segunda. Se ela não aprender... ou com um jovem, por exemplo, você tem que falar pro cara assim, ó, a vida é assim, isso, você tem que fazer. Se o cara não vai fazer, é livre-arbítrio, é problema dele, né? É que nem certas pessoas hoje que são
extremistas que você fala para ele assim, esse logo aqui é verde, branco, preto, o cara fala assim, não, esse logo é azul. O cara tá mostrando que é verde, o cara tá falando que é azul, você vai fazer o quê? Você vai ficar insistindo, dando murro em ponta de faca? É que nem a história do estádio. Já foi falado 5 milhões de vezes que não dá para construir um estádio em São Paulo porque o Santos não tem um terreno lá. Mas vira e mexe, alguém mandou uma mensagem assim, o Santos tem que ter um estádio em São Paulo. Putz, cansa, sabe? Cansa. Tem que ter. Aí o cara só não sabe dizer como. Ele adora dizer que tem que ter, mas como vai fazer ele não fala, né? Então, assim, eu sou facilmente convencível. Se alguém me chegar com uma proposta, tem um terreno top das galáxias para fazer um estádio em São Paulo para 45 mil pessoas, eu apoio, eu aceito, mas precisa vir com uma proposta. Se não tiver, só ficar no campo da imaginação fértil sem ter algo sólido para defender esse tipo de coisa. O Vinícius Gonçalves está dizendo... Oi, fala, Tony. Diga. Só passar a arbitragem aqui para o torcedor. Amanhã, Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, árbitro FIFA. Assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos. E número 2, Fabrício Vilarinho da Silva. O Sávio Pereira Sampaio apitou um jogo pela Sul-Americana, Metropolitanos e Wanderers, campeão, lá na Venezuela, 1-0 para o visitante Wanderers aqui. E apitou Palmeiras 1, Fluminense 1. E agora apitará esta partida amanhã também pela Sul-Americana, Santos e Curitiba. Ele é irmão do Hilton, né? Sim, ele é irmão de Hilton Pereira Sampaio. É isso aí. O Vinícius Gonçalves está perguntando do anúncio do patrocinador novo, saiu aqui, né? Cadê? Eu achei aqui o link. É o Hebron, que é uma empresa da área de medicamentos, é isso? Hebron como novo patrocinador, estampando o manto do Santos. É isso aí, mais um patrocinador e dá-lhe marca na camisa do Santos. É ótimo, né? Porque é só assim para arrecadar dinheiro. Se depender da boa vontade de alguns para ajudar o clube, tem que não tem daqui a pouco não dá para ver nem o branco da camisa de tanto patrocínio que tem. Não estou reclamando não, mas é que é a realidade. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. O santista forjado na época da fila é diferente dos demais. Ali só quem tinha aquilo roxo não abandonou. Pois é, eu imagino, o Santos já está aí sem ganhar campeonato desde 2016. Se ficar mais 3, 4 anos, vai ter uns que vão meter na camisa Netflix Futebol Clube, Amazon Futebol Clube, porque não faz sofrer, entendeu? Enfim. O David Andrade tem que reformular o site do sócio, fazer dele mais um atrativo para se tornar sócio e ter sempre a porta aberta para o upgrade. Cara, eu não entendo qual é a dificuldade do site do Sócio Rei. O que precisa ter ali? Não entendi. Ele é funcional, você entra lá, você vira sócio. Não sei. Eu não consigo entender qual é o problema do site. Mas enfim. A Carmen Ruiz, bom dia, Alex e Mesa. O André Vanderbrand, vamos para cima do Coxa. Se tiver medo, pode largar mão de tudo. Pelo amor de Deus, não dá para ter medo, ainda mais jogando em casa. Não tem como. O Leandro Oliveira, boa tarde, Alex. Acho válido ser sócio, mas o que a diretoria faz para mudar isso? Não usa criatividade para nada. Poderia criar muitos eventos para novos sócios. Só desconto não atrai tanto hoje em dia. A vantagem principal hoje é o desconto no ingresso, né? Mas aí eu acho que a gente vai precisar de um outro dia para debater muito essa questão de fidelização. Porque para o cara que vem do interior de São Paulo ou de São Paulo é muito mais difícil ele estar aqui todo o jogo. O cara quase que monta uma excursão para vir. E aí ele naturalmente vai ficar para trás num processo de fidelização se for comparado com quem é daqui de Santos. Então, eu acho que esse tipo de coisa se resolve quando você tiver um estádio maior. Você tem um setor lá para os fiéis, para os fidelizados, digamos assim, né? 1 ou 2 setores. Aí você tem que ter um outro setor para quem não consegue vir o tempo todo. E você tem que ter um setor popular, que o cara pague mais barato, que o cara compre na boca do caixa com dinheiro. O cara está passando pela cidade, é um turista. Como é que ele vai se programar para vir no jogo 2 meses antes? Não vai. Então, quando você tiver um estádio com mais possibilidades, você consegue resolver isso a princípio. A Carmen está dizendo aqui, comprei meu ingresso para o jogo de amanhã, portão 13,15 por R$22. Considero já ter recuperado parte do que eu investi no clube. Valeu, Rueda.
O Adalto Nunes Fortes, boa tarde, trio. Alex, eu moro em Teresina e nunca fui num jogo do Santos, mas eu nunca me associei porque não sabia como pagar a mensalidade. O boleto tem como pagar com o boleto ou pagar pelo Pix. Então, pelo Pix, eu acho que não tem essa possibilidade. Mas já tem, Felipe. Então, já resolve 1000% aí o seu problema. Aliás, esse é um negócio que é uma sugestão minha, tá? Eu acho que o Santos deveria fazer um mapeamento do torcedor que é de fora. Quanto mais longe, melhor, digamos assim. E, eventualmente, criar uma alternativa de você sortear um sócio desse que mora longe, uma vez por mês que seja. Um programa em que uma vez por mês você dê de presente para esse associado que mora longe num sistema de sorteio. O cara vai vir, ele e, sei lá, 2 acompanhantes. Mas se o cara tiver 2 filhos já complica. Mas sei lá, fazer um jeito, dar um jeito do clube pagar a vinda do cara para ele ter essa experiência. Porque o cara sabe que ele naquele universo de 30, 50 mil ele pode ser sorteado, né? Eu não acho que seja algo tão difícil economicamente de fazer. Você pode ter uma parceria com uma agência de turismo. Sabe, tem um monte de coisa que dá para pensar. Eu acho que eu conheço um monte de torcedor do Santos que paga, outros que não pagam, e que o cara nunca pisou na Vila Belmiro. E talvez nem pise nessa, talvez só na futura. Eu acho que podia se pensar em algo do gênero, sei lá. Quem mais aqui? O Abelino Marques Fernandes. Alex, boa tarde. O que faz com esses bandidos... que apitou, o quê? Seja quadrilha, não sei de quem você está falando, mas você está bravo. Como é que é? Que ele viu uma falha por escalar o menino com a coxa já lesionada. Do Ângelo, você está dizendo? Pois é, dizem que foi uma outra lesão, que não foi a mesma, né? Que é um outro grupo muscular. Isso acontece, né? O Robson Martins de Niterói está aqui com a gente também, está presente. Caramba, cadê eu aqui? Eu já me perdi. Muita mensagem. Alguém disse que o André Vieira... Não, o André Vieira não. Quem foi que gostou aqui do final do Game of Thrones? Enfim, alguém gostou aqui também. Já me perdi nessa história. O José Alvale. Há descontos demais do ingresso para sócios. Não deveria haver desconto para os convidados. Isso faz com que haja sócios dos sócios, ao invés de serem sócios do clube. Mas, ô José, você sabe que uma vez alguém me falou um negócio que é verdade. Tem jogo em que está tão vazio que se não fosse os convidados, que você paga também pelo convidado, né? Talvez não tivesse o público maior, né? A chance de você ter o convidado. Enfim, são conjecturas aí que precisam ser discutidas mais profundamente, mais à frente e tal. O David Andrade disse que gostou também do final do Game of Thrones, enfim. É isso, são assuntos que demandam debate, mas demandam também uma certa boa vontade por parte de alguns. A diretoria precisa fazer mais? Precisa. Teve a história da camisa aí, que deu uma confusão danada ontem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o Santos ele criou uma linha da quebrada, e eu acho que tem que incentivar mesmo, porque a cultura que eu digo assim, local das pessoas, ela é diferente de um lugar para o outro. Se alguém se sentiu incomodado com a história do tubarão com o charuto lá, cada um põe na cabeça o que quer, do que é aquele charuto, qual é o produto que está no charuto. Mas eu acho, por exemplo, que o marinheiro Popeye, porque usa um cachimbo, não quer dizer que ele esteja fumando alguma coisa que não seja dentro da lei, apesar de eu não gostar de nenhum tipo de fumo. Se for assim, eu vou lembrar da história da minha amiga, que diz que, uma amiga minha jornalista, até estava contando essa história antes aqui, que você não podia escrever no texto que ela ia ler no ar a palavra evacuar, porque ela começava a rir. Eu falei para ela, olha, a gente não pode descartar uma palavra da língua portuguesa porque enfermeiros e médicos fazem desta palavra um uso diferente, entendeu? A maldade está na cabeça de cada um, entende? Usa quem quer. E as pessoas arcam com as consequências que elas quiserem depois. Eu vi um certo exagero nessa história das camisas populares que foram lançadas ontem, mas o clube já tirou 2 de circulação, então tem as outras que são bem legais e tem um preço razoável, bem abaixo da camisa oficial. Quem quiser comprar, compra. E eu acho que tudo é válido em termos de angariar recursos para o clube, tá certo?
Meus caros, temos que ir embora. 12h33. O Léo tá com um pensamento distante, assim, tô vendo aqui, está refletindo e tal. Ficou alguma coisa pendente, Léo, aqui do nosso bate-papo hoje? Quase que um pré-jogo, mas também temperado pelos assuntos relacionados ao sócio do Santos, Léo? Não, nada, Alex. Eu estava, inclusive, prestando bastante atenção com tudo que você falou em relação à nova camisa aí. Que, aliás, o que esse perfil aí de Twitter que reclamou fez foi o contrário que ele queria, né? Ele queria, na verdade, atentar e falar que é ruim, não sei o quê, mas, na verdade, teve muitas vendas, inclusive. Muitas pessoas, depois disso, acabaram comprando porque muitas nem sabiam que essas camisas existiam, né? E você falou bem, é algo que tem que ser incentivado, porque a gente vive o futebol é um meio absurdamente elitista hoje em dia, né? Nos anos 70, 80 era muito mais popular, assim, a gente via muito mais o povão no estádio. Hoje em dia a gente vê pouquíssimo do povão mesmo no estádio, porque realmente não tem, às vezes, como separar dinheiro para ir para o jogo, não tem como separar dinheiro para comprar uma camisa oficial de R$250, assim, é um absurdo. Então, essas camisas mais populares e tal, da quebrada, como você disse, tem que ser incentivadas, na verdade, e foi isso que esse perfil aí fez, acabou incentivando, na verdade, muitas pessoas a comprarem. Infelizmente, fez o clube tirar, né, de circulação, mas fez também muitas pessoas a se atentarem para isso e comprarem e reclamarem desse produto exatamente. Só uma informação que os ingressos estão quase esgotados para amanhã, né? Então vai estar bem bonita a vila, vai ser bem legal, o corredor de fogo e tudo mais, então vamos ver aí o que vai acontecer. Pois é, e aí o que acontece? O desenho, a estampa já está divulgado. Sabe o que vai fazer? O cara vai pegar lá no fundo da casa dele, no tal do silk screen, manja? Ele vai pegar lá e vai fazer uma para ele. O cara vai fazer, não vai mudar nada. E o Santos não vai ganhar dinheiro com isso. Enfim, cada um, né? Foi feita uma propaganda aí. Mas, aliás, as outras 4 que estão à venda são legais aí. Quem quiser comprar, prestigiar, é bom para o cara que está produzindo e o Santos que ganha dinheiro também. Vamos nessa, Tony? Um abraço, hein? Esse final de semana não tem corrida não, né? Não, tem Indy só, né? E depois teremos aí Indianápolis. E a preparação para as 500 milhas é no fim do mês, as 500 milhas, no último domingo. Mas a Fórmula 1 retorna só na Espanha dia 22, né? Depois desse GP de Miami aí com a vitória do Max Verstappen. Bom, Alex, um abraço para você, um abraço ao Leonardo, um abraço a todos da produção e a quem nos acompanhou. E 2-0 é meu palpite, Santos sem medo, 2-0 amanhã, não toma gol, tem que ser otimista, tomou gol em tudo que é jogo, amanhã vai ser 0. É isso aí. Tomara, uma hora essa defesa tem que não ser vazada, né? Já melhorou bastante, o time já está tomando muito menos chute no gol, né? E se não for vazado é ótimo negócio, porque o ataque tem garantido lá na frente. Valeu, Tony, semana que vem você está de volta. Léo, obrigado novamente por estar com a gente aqui no Esporte em Destaque. Um abraço, até uma próxima oportunidade, tá certo? Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite de novo aí. Um grande abraço ao Tony. Muito prazer participar aqui da bancada com ele, né, pela primeira vez. E vamos ver amanhã. Eu acho que o meu palpite é um pouco mais tenso. Eu acho que é 1-0 Santos. E a gente passa nos pênaltis para dar aquele negocinho assim e pro jogo ir até bem tarde. Mas é isso, então os ingressos estão quase esgotados e quem ainda quiser ingresso vai lá no site para comprar, e quem não puder ir ao jogo e é de Santos ali, participa também do Corredor de Fogo, que vai ser bem legal, vai estar bem bonita a vila lotada. Eu acho que é a principal arma do Santos para esse ano, tanto que o Bustos está 100% na vila, 5 jogos, 5 vitórias, e que amanhã seja a 6ª vitória do 6º jogo. Um grande abraço para todo mundo. Você fala isso porque você é do turno da noite, né? Você é do turno da noite. Para você é ótimo. Agora, se for para pênalti, eu me lasco, porque aí eu vou dormir, sabe Deus que horas, né? No dia seguinte, 6h10 da manhã, eu tô de pé. Aí o senhor me derruba. Eu faço aqui o Esporte em Destaque parecendo um zumbi do Walking Dead na sexta-feira, só tomando café um atrás do outro, mas tudo bem. E outra, o nosso coraçãozinho não merece disputa de pênalti, por favor. Então, 2-0. Eu vou no 2-0, vai, pra gente não sofrer tanto assim. Logo um gol de comecinho e depois mais um, e
aí depois ele põe o Maranhão para trancar tudo ali atrás e tal, os caras vão ficar bravos com isso, mas vamos lá, tomara que o Santos passe, porque depois tem muito mais pela frente no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. Meus caros, 12h38, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, produção e edição, e a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira voltamos às 11h30 da manhã com tudo sobre o jogo Santos e Curitiba, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.